Bora simbora, turma. Eu acho que agora vai um probleminha aqui na internet. Hoje a gente começa o Minuto Geográfico com um tema bastante falado, que foi o assassinato da maior liderança do Hamas na atualidade, ele que teria sido, de fato, o arquiteto do que aconteceu no 7 de outubro, quando Israel foi alvo daquele ataque ali efetuado pelo Hamas, naquela que é considerada a maior falha de segurança do Estado de Israel desde a guerra do Yom Kippur na década de 70. A gente bem sabe que o Hamas ele não acaba por aqui. O Hamas encontra-se espalhado não só pela faixa de Gaza, mas pela Cisjordânia, Síria, Líbano e companhia. O Hamas é um dos grupos que trabalha representando os interesses do Irã numa proxy war, numa guerra por procuração dentro do Oriente Médio, mas o assassinato de Sinwar, sem dúvida, representa uma grande vitória simbólica, histórica para o governo do Benjamin Netanyahu. Ele que vem sendo muito criticado, envolvido em escândalos de corrupção, também sendo um dos grandes culpados pelo que aconteceu no último 7 de outubro, ele agora vem colecionando grandes vitórias. Ele conseguiu assassinar, conseguiu neutralizar as principais lideranças do Hamas e também do Hezbollah. A gente não pode esquecer que há poucas semanas, Nasrallah, que era líder do Hezbollah há mais de 30 anos, foi morto num ataque efetuado com muito sucesso por Israel. Israel também conseguiu neutralizar uma grande liderança do Hamas agora no mês de julho, dentro da capital do Irã. Ele estava lá para prestigiar a posse do novo presidente do país, do patrono. O Irã é patrono desses grupos que atuam no Oriente Médio, pregando a destruição pura e simples do Estado judeu. E agora a morte de Sinwar traz para ele, traz para Benjamin Netanyahu uma grande vitória política. Ele soltou uma declaração há pouco dizendo que estava nas mãos dos palestinos encerrar a guerra. Bastava que eles entregassem os reféns, entregassem as armas e a guerra acabaria no dia seguinte. Dizendo logo para vocês aqui a minha opinião, a morte de Sinwar tem um significado muito forte. Ele era considerado a face do mal, o grande representante do Hamas, mas eu queria reforçar com vocês que o Hamas ele não acaba nesse contexto. Outras lideranças acabam surgindo, mas de fato, com toda essa operação que acontece em Gaza e a destruição da infraestrutura do grupo, vai demorar para que o Hamas possa se reerguer e com aquela retórica, aquela ideia de pregar a destruição pura e simples do Estado judeu. Falando com vocês, uma curiosidade, o Sinwar, ele nasceu na faixa de Gaza na década de 50, década de 60, quando ele nasceu na faixa de Gaza. A faixa de Gaza era um território controlado pelo Egito. Até 1967, na Guerra dos Seis Dias, Gaza estava nas mãos do Egito. Depois da Guerra dos Seis Dias, o Egito perdeu o deserto do Sinai e a faixa de Gaza para Israel. Depois, com o acordo de Camp David, no final da década de 70, Israel concordou em entregar ao Egito de volta o deserto do Sinai, mas permaneceu controlando a faixa de Gaza até meados dos anos 2000, quando Israel entregou à Autoridade Nacional Palestina a faixa de Gaza, que acabou depois caindo nas mãos do grupo terrorista, o Hamas. Uma outra curiosidade, o Sinwar passou mais de 20 anos preso e ele foi solto. É uma curiosidade que pouca gente sabe, ele foi solto em 2011. Ele, junto com mais de 1.000 prisioneiros palestinos. Israel queria recuperar um soldado que havia sido sequestrado e que estava nas mãos do Hamas, e o acordo era um acordo meio desproporcional. Vocês entregam o meu soldado de volta e eu vou libertar 1.000 prisioneiros palestinos. Entre eles, o mais graduado era exatamente Sinwar, passou mais de 20 anos preso, inclusive quando ele estava preso nas mãos de Israel, pouca gente sabe também, ele teve um câncer na cabeça em 2008, foi operado por médicos de Israel e acabou sendo curado. Enfim, depois que ele foi solto, ele ganhou uma legitimidade muito grande dentro do Hamas, na faixa de Gaza. Ele participou ali da criação do grupo, dessa ala militar do grupo na década de 80, até chegar a na hierarquia do grupo, nesse posto, nessa capacidade máxima.
As forças de defesa de Israel divulgaram um vídeo do corpo dele. O vídeo aqui no Instagram, ele é impublicável. Também tem uma fotografia dos soldados e tem um vídeo de um drone, tá? Um drone que teria entrado na casa, no prédio onde ele estava. Ele está parado no vídeo, sentado meio que numa cadeira, já ferido, com o rosto coberto. Ele ainda pega um pedaço de madeira, tenta jogar contra o drone e aí é atingido, é alvejado. Israel, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, tinha dito que já tinham coletado o DNA do Sinwar nessa região, num túnel. Um túnel em que encontraram 6 reféns de Israel mortos, tinha uma sala de operações, coletaram vários DNAs e um deles teria sido de Sinwar, o que levava a crer que ele já estava naquela região. Ele não usava meios digitais, tinha uma rede de mensageiros, inclusive no cadáver dele tinha um passaporte de um professor que trabalhava para a Agência das Nações Unidas para Refugiados. Isso acaba abrindo uma crise, porque já há documentos que associam pessoas ligadas às Nações Unidas, representando as Nações Unidas na faixa de Gaza, ao Hamas, a infraestrutura do Hamas, que recebeu milhões e milhões em doações nos últimos anos, e esses milhões teriam sido usados para a construção de infraestrutura, armas, rede de túneis, quilômetros, eu já mostrei aqui e afins para vocês, mas por enquanto não houve nenhum pronunciamento. O Hamas demorou para admitir a morte, até porque tanto o Hamas quanto o Hezbollah encontram-se num verdadeiro apagão, desde aquele episódio dos Pages que explodiram no Líbano e, no caso do Hamas, diante de toda a operação militar efetuada por Israel desde o ano passado, desde o contexto ali do 7 de outubro. Muita gente mandando mensagem perguntando: você acha que a guerra acaba? Teremos paz no Oriente Médio? Não. Eu quero lembrar a vocês de uma figura muito conhecida por nós, Osama Bin Laden. Quem aqui não lembra do Osama Bin Laden? Ele que foi considerado o arquiteto do que aconteceu naquele 11 de setembro. Ele era o líder maior da Al-Qaeda, a rede, a base, um dos grupos terroristas com maior infraestrutura do mundo. Bin Laden foi morto, foi capturado, a Al-Qaeda não acabou. Na verdade, tem ramificações por vários países da África, Oriente Médio e companhia. Não acredito que o Hamas vai acabar, mas a morte do Sinwar pode abrir a oportunidade para novos tempos na faixa de Gaza, a chegada de um novo governo representado pela Autoridade Nacional Palestina, que perdeu espaço, Fatah perdeu muito espaço para o Hamas, politicamente e militarmente, entre a população palestina. Mas é muito cedo para a gente afirmar. No primeiro momento, as pessoas estão eufóricas e comemoram como se a morte dele, que seria a face do mal, seria o fim da guerra no Oriente Médio. Tem o Irã buscando a bomba, pregando a destruição pura e simples do Estado judeu, os Houthis do Iêmen, a Jihad Palestina, um grupo menor, ligado ali à faixa de Gaza, a Cisjordânia. Então, não dá para a gente dizer que a morte de um líder ou de 5, 10 líderes, eles são facilmente substituíveis. Esse é um ponto muito interessante. Netanyahu soltou uma declaração dizendo: a guerra pode acabar amanhã, se o Hamas entregar as armas e devolver os reféns. Mas o cálculo ele não é tão fácil, tão simples. Tem uma curiosidade para dizer a vocês sobre o Yahya Sinwar. Tem uma questão interessante. Em 2021, ele deu uma entrevista ao vivo, desafiando Israel. E quando acabou a entrevista, quer dizer, um pouco antes de acabar a entrevista, isso foi em 2021, ele mencionou no ar, ao vivo, pela rede de TV Al Jazeera. Pela Al Jazeera, ele disse assim: olha, eu quero dizer ao ministro da Defesa de Israel que eu vou acabar a coletiva agora e eu vou para casa a pé. E eu quero ver se vocês são capazes de me matar. Eu estarei pelas ruas. Ele passou 1 hora do local da coletiva até a casa dele, perambulando pelas ruas de Gaza, chegou a fazer vídeo ao vivo, chegou a tirar selfie com um bocado de gente pela rua, desafiando o governo, até que ele chegasse em casa. Naquele contexto, Israel não pedia a cabeça do Sinwar. Mas depois que aconteceu no 7 de outubro do ano passado, ele foi considerado o grande arquiteto daquele ataque a Israel, e aí sim
ele simplesmente desapareceu e a localização dele era sempre motivo de dúvida, tá bom? Mas é isso. Como é que descobriram que era ele? Pegaram um pedaço da arcada dentária, fizeram exame de DNA. Dizem também, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel diz que arrancaram um pedaço do dedo dele, levaram a Israel, depois levaram o corpo dele para Israel, e o que vão fazer, aí sim, é um grande mistério. Tranquilo? É isso, pessoal. E mandem perguntas, mas basicamente Israel conseguiu aí, de alguma forma, matar a liderança. Não é a primeira liderança do Hamas. Lembrando a vocês que há poucos meses, é importante a gente frisar que há poucos meses, 31 de julho de 2024, o Ismail Haniyeh foi morto após um ataque à sua residência no Irã. Ele era a liderança número 1 do Hamas, ele estava no Irã e foi ali morto por um ataque ali efetuado possivelmente pelo Mossad. Ele estava na cerimônia de posse do novo presidente do Irã. Então, a infraestrutura do Hamas, as grandes lideranças do grupo foram todas aniquiladas. Isso abre espaço para uma nova geração que algumas pessoas têm esperança, que essa nova geração vai buscar a paz ou algo parecido. Eu não acredito. O próprio Sinwar, há meses antes do 7 de outubro, disse que o Hamas não queria guerra, que iria dialogar com Israel, queria dialogar sobre o futuro da faixa de Gaza. E depois veio a surpresa que todo mundo viu no fatídico 7 de outubro. Tranquilo, turma? Beleza? Quem perguntou, eu tenho um grupo fechado, Geopolítica dele, no WhatsApp. O link está aqui na bio. Quem tiver interesse de acompanhar minhas análises, tem mais material que eu não coloco no Instagram, coloco no grupo, acompanha por lá. Tranquilo? Mas é isso, não acredito no fim da guerra. Tempos de paz no Oriente Médio. Não há. Dentro do mundo muçulmano já existe uma guerra muito forte, uma guerra fria entre o Irã e a Arábia Saudita. O Oriente Médio é um verdadeiro nó geográfico. Não acreditem vocês o que parte da imprensa vem pregando pela manchete de que a morte de uma liderança do Hamas vai representar a paz na região. Enfraquece o grupo terrorista, acaba dando uma moral muito forte a Israel, abre espaço para um cessar-fogo, mas até um cessar-fogo é extremamente frágil, porque ele é desfeito do dia para a noite, assim como ele é também assinado. Beleza? Tranquilo? Fechado? A Europa está em estado de alerta. Israel, Europa e companhia. Sim, e monumentos, memoriais, qualquer coisa ligada ao povo judeu, a vigilância tem sido redobrada porque já há aquele sentimento de que o Hamas e o Hezbollah vão buscar algum tipo de resposta. Lembrando, o exército de Israel está dentro do Líbano. Existe uma operação militar em curso dentro do Líbano, terrestre. Israel está presente no Líbano, tentando afastar o Hezbollah da zona de fronteira para se criar uma zona tampão na zona de fronteira que é tão instável, tão tumultuada. Mas é isso. Então agora procurando o irmão do Sinwar, outros familiares e comandantes militares do Hamas, é o que eu digo para vocês, foi uma perda muito forte para o grupo e uma resposta muito contundente de Israel, mas não significa o fim nesse conceito. Beleza? Tranquilo, turma? Alguma dúvida? Pergunta? Eu vou deixar esse vídeo gravado aqui no Instagram, no YouTube também. Qualquer novidade, a gente entra ao vivo. Quem quiser acompanhar o grupo Geopolítica dele, experimenta aí, o link está na bio. É um grupo do WhatsApp, só eu falo, coloco os materiais, sempre tem algo bem interessante, materiais que eu não posso colocar aqui, até pelo filtro do Instagram, para não ser banido. Tranquilo? Valeu, forte abraço, saúde, simbora.